Paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez eu vim aqui trazendo uma palavra para você, uma palavra da parte de Deus. Eu espero de verdade que venha surgir efeito na tua vida, que venha ministrar no seu coração, assim como Deus ministrou no meu coração quando eu estava lendo essa passagem. Amém, irmãos? Hoje eu vou estar lendo lá em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 1, que diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Amém, irmãos? Aqui o Senhor está falando com Samuel. Por que ele estava se entristecendo? Por causa da vida de Saul, né? E aqui foi a passagem onde Deus fala que de Belém, né, ele vai levantar um grande rei que futuramente seria o rei Davi, né, o homem segundo o coração de Deus, né? Mas aqui, quando eu estava lendo essa passagem, na verdade não era para enfatizar, né, o reinado de Davi, a sua brilhante trajetória, como diz as escrituras, né? Era para falar, para você entender, para que eu também viesse entender, né, como que Deus, ele coloca uma pessoa numa posição de honra, né, numa posição de destaque, como era Saul ali, né, ele era o rei de toda Israel, mas da mesma maneira Deus rejeita, né, por causa da nossa desobediência, por causa da nossa vida errada, por causa que a gente não vive segundo a vontade que Deus designou para que viéssemos viver, né. Então, lendo essa passagem, vamos aprender algumas coisas, né. Por que Deus rejeitou Saul ali, se foi o próprio Deus que o levantou? Se a gente for ler passagens anteriores, né, ali quando o Saul e o seu exército foi lutar contra os filisteus, o que Deus falou ali? Para ele esperar, né, para ele esperar Samuel chegar, para que Samuel, como profeta, como sacerdote, né, que ele viesse oferecer sacrifícios ali, que ele viesse oferecer holocaustos ali no altar do Senhor, né, antes deles partirem para aquela guerra. E ali, conforme os dias vão se passando, o exército, eles vão ficando atemorizados. Saul também fica atemorizado. Saul, ele não sabe esperar a vontade de Deus. E antes que Samuel chegue, Saul próprio vai lá oferecer sacrifício a Deus, né? Então ele toma uma atitude errada. Esse foi um dos motivos que fez com que, além dele ter se endurecido o coração, foi um dos motivos que fez com que Deus o rejeitasse, né? Mais adiante você vai ler também, se você procurar nas escrituras aqui, nessa palavra de Samuel, no primeiro livro de Samuel, vai falar que quando o exército dele foi lutar contra os amalequitas, o que Deus falou ali para ele? Deus deu uma ordem para Saul, não era para poupar ninguém. Por quê? Porque estava vindo juízo sobre aquela terra, sobre aquele povo, sobre aquela nação. E o que Saul faz? Saul vai lá, poupa o rei amalequita e poupa tudo aquilo que ele tinha de melhor, né? Então, além de ele não saber esperar, quando Deus falou para ele esperar ali Samuel chegar para que eles oferecessem sacrifícios, ele ainda descumpriu uma ordem de Deus. E tantas outras coisas, viu, irmãos? Foi acontecendo na trajetória de Saul para que Deus falasse essa palavra contra ele, né? Para que Deus o rejeitasse como rei, para que ele não fosse mais o rei de Israel, né? Então, o que eu quero deixar para mim, o que eu quero deixar para você, né? Quantas vezes eu e você vamos agir apaticamente, vamos agir sem esperar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Agimos pelas nossas vontades, como Saul ali fez. Saul agiu pelas suas próprias vontades, né? Ele não soube esperar a vontade de Deus, ele não soube esperar o que Deus tinha para a vida dele, né? Quantas vezes tomamos braço daquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Tomamos as rédeas, na verdade, colocando a palavra correta. Tomamos as rédeas daquilo que só Deus pode fazer, né? E muitas vezes saímos mal, somos rejeitados e não nos damos bem porque não sabemos esperar a vontade de Deus. E quantas vezes também, né, desobedecemos as ordens que Deus tem para mim e tem para você. Quantas vezes Deus já te falou e quantas vezes Deus tem te falado neste momento para você ouvir a voz de Deus, para você obedecer, para você ser sensível àquilo que Ele tem designado para a tua vida e você tem andado sorrateiramente, você tem andado de maneira errada. E outra coisa que eu quero te dizer, até quando, meu irmão, você vai ficar olhando no retrovisor da vida o que passou, o que aconteceu, o que deixou de conquistar, o que deixou de fazer? Meu irmão, vamos avançar, vamos seguir adiante a perfeita vontade de Deus, porque a perfeita vontade de Deus é boa para a tua vida, né? Deus não falha, Ele jamais falhará. O que Ele promete, Ele cumpre. Ele é fiel para ir comigo, para ir com você até o final.
quando eu e você obedece, né? Quando eu e você sabe esperar, quando eu e você sabe obedecer, entender o comando e respeitar uma ordem que Deus dá para mim e Deus dá para a tua vida. Amém, irmãos? E se você ver aqui na palavra também, olha que palavra forte que Deus fala, né? Deus fala para Saul, porque você agiu como um tolo, por ter agido como tolo, teu reino não subsistirá. Então é assim, né? Quantas vezes eu e você tem agido como tolo diante da vontade de Deus? Quantas vezes eu e você temos agido como tolo diante daquilo que Ele tem confiado nas nossas mãos, né? Não temos dado importância e não temos sabido aproveitar as oportunidades que Ele tem dado para mim, que Ele tem dado para você. Irmão, deixa eu te dizer que você venha saber aproveitar tudo que Deus tem entregado nas tuas mãos, tudo que Ele tem confiado para você fazer, que você venha saber aproveitar e que você venha a fazer de uma maneira com que você continue sendo honrado, né? Mas que você não venha a ser rejeitado por Deus, né? Tem uma palavra na Bíblia que diz assim: enquanto estamos na mão do diabo, temos o Senhor, temos o Deus Todo-Poderoso para nos livrar, para nos restaurar, para nos tirar das mãos dos nossos inimigos. Agora, meu irmão, quero dizer uma coisa: quando caímos nas mãos de Deus, hein? Aí é que o negócio é bem mais embaixo. Então, que você venha entender essa palavra, que você venha receber, que você venha viver aquilo que Deus tem para a tua vida e que você venha entender que se você não esperar o que Deus tem para a tua vida, se você não obedecer o comando que Ele tem para a tua vida e você não obedecer a ordem que Ele tem para a tua vida, o negócio vai dar mal, porque sempre dá mal quando não vivemos a vontade de Deus, amém? Deus abençoe você, compartilhe com os seus amigos, eu sempre estou falando isso, porque graças a Deus os nossos vídeos têm alcançado muitas vidas, muitas pessoas, temos recebido feedbacks positivos de muitas pessoas, que venhamos continuar recebendo, não para a glória da IEBase de Sumaré, não para a glória da nossa denominação, mas para a glória do Deus Todo-Poderoso, porque é Ele que faz todas as coisas através das nossas vidas. Estamos aqui como instrumentos para abençoar, para chegar como bênção dentro da tua casa, amém? Deus abençoe.